para IoT, machine to machine, né? Então é o seguinte, vou fazer uma pequena recapitulação, tá? Não vou entrar muito nos detalhes, mesmo porque esses detalhes já foram tratados lá quando eu falei do OPC UA como protocolo de rede, né? De qualquer forma, só para colocar todo mundo mais ou menos na mesma página, fazer uma recapitulação, falar dos objetivos desse laboratório, o que eu queria demonstrar, né? Das arquiteturas que foi proposta e a eventual mudança que apareceu, hardware que foi utilizado, os artefatos de software, esse bloco novo que eu inseri, que foi a interface homem-máquina. Aí vou falar de como o protocolo se comporta, né? Criação de sessão, etc., que foram coisas que eu não explorei adequadamente quando eu falei sobre o protocolo, o funcionamento do protocolo propriamente dito, lá na palestra dos protocolos de comunicação. Então aqui a gente tem condições de, já conhecendo o básico do OPC UA, ver os protocolos funcionando, ver como é que o cliente se interage com o servidor e alguns detalhes do protocolo. Né, de falar sobre alguns problemas que aconteceram e citar as referências. Né? Então, só para fazer uma recapitulação breve, a tecnologia, o OPC UA, então é um padrão de comunicação aberto, né, agora é aberto, que permite a troca de informação de maneira segura, hierárquica, distribuída entre clientes e servidores em um ambiente industrial. Né? Ele vem de um padrão, como a gente já tinha visto isso naquela palestra, ele vem de um padrão fechado, né, de 1996, que era um padrão basicamente que usava uma tecnologia da Microsoft, de acordo com as necessidades e as demandas do mercado, essa comunicação virou um padrão aberto, tá? De comunicação, basicamente foi tudo reescrito. Ele tem uns features que são retrocompatíveis para manter uma certa compatibilidade com o padrão original, com dispositivos que estão em campo que tem do padrão original, mas o objetivo final dessa mudança do OPC para o OPC UA é realmente trabalhar de maneira aberta e unificada, né, permitindo processamento de dados, alarmes, dados históricos, de maneira integrada em ambiente industrial. Né? Então, como eu falei, em 1996 surgiu a primeira versão do OPC, e em 2008 surgiu sua versão aberta, né? Mais estruturada e sem depender de tecnologias proprietárias. Então é em cima desse padrão último, mais recente, que a gente vai trabalhar. A arquitetura, ela trabalha com clientes e servidores, os clientes interagem com os servidores interagem entre si. Então você tem clientes comunicando com servidores em modos de consulta ou em modos de escrita. Eles podem consultar uma informação que está no servidor, ou podem escrever um dado que está lá, ou eles podem trabalhar o servidor se comunicando com outro servidor, inclusive trabalhando com relay, numa arquitetura mais ampla ali de rede, onde um servidor permite que um dado passe por ele apenas para chegar a um nó final. E você tem, além aqui eu tenho um exemplo, né, de comunicação de cliente com servidor, né? A gente vai ver na prática esses requests e responses funcionando. Então nós temos a estrutura de cliente com servidor, que trabalha com consulta escrita, e nós temos uma opção, um serviço no servidor que permite trabalhar com pub/sub, né? Com publicação de dados e assinatura do change dessa informação, né? Quando o OPC UA trabalha com pub/sub, ele pode trabalhar usando alguns protocolos que já existem, né? O MQTT, o Redis, para fazer fila, para trabalhar com fila, ou ele pode trabalhar, que é a maneira que eu usei aqui, utilizando a infraestrutura de rede
a parte física, né, a parte de enlace, como a infraestrutura que vai prover a comunicação entre quem assinou a informação e quem vai gerar esse dado, né, entre o cliente e o servidor. Mas você pode usar ferramentas externas, como eu falei, com o sistema de filas, para fazer essa pub-sub trabalhar de maneira a fazer requeue, né, pegar o dado e jogar na fila de novo, trabalhar de maneira mais profissional e mais resiliente. Na minha implementação, eu vou trabalhar com o cliente comunicando diretamente com o servidor, dependendo unicamente da confiabilidade dos meios de comunicação de rede. Então, como eu falei, eu tenho os serviços que requisitam e respondem, e tenho os serviços de assinatura, né? O OpenCUA também proporciona comunicação entre servidores, né? Eu posso ter vários servidores distribuídos se comunicando entre si, e tanto para trocar informação entre eles, como para servir como relay de um dado que está no campo, né? Eu não vou me alongar muito nisso daqui, porque é basicamente uma recapitulação do fundamento lá da tecnologia, mas eu vou entrar na questão do laboratório. Então, o laboratório, qual a nossa intenção? Tinha alguns objetivos, que era o seguinte: eu ia criar uma infraestrutura contendo 3 nós, um nó de cliente, usando esse protocolo, essa tecnologia, usando o cliente server, ou seja, consultando dados do servidor, um outro cliente separado, trabalhando com PubSub, né? E um servidor. Esse servidor eu preferi deixar ele num hardware separado, no Raspberry Pi, que eu vou mostrar para vocês. Então esses 3 objetivos foram atingidos, tá, sem grandes problemas. Aí os outros objetivos também, né? Então tem um cliente trabalhando num modelo, outro cliente trabalhando em outro, um servidor operacional, funcional. Um desses nós eu gostaria de colocar num hardware. Desde o começo imaginei que o servidor poderia estar num nó, num bare metal, numa máquina separada, né, que não fosse virtualizada, né? Foi possível fazer. Os dados que eu vou consultar, eu não gostaria que fossem randômicos ou simulados, mesmo porque eu já fiz isso num laboratório. Não representou nenhum desafio, porque o protocolo é bastante tranquilo para trabalhar, né? Então, eu me propus colocar uma fonte real de dados ali, que, no caso, eu coloquei um sensor, né? Eu utilizei um sensor de temperatura e umidade. Poderia ser qualquer outra fonte digital ou analógica de informação. E outra coisa é trabalhar com ambiente heterogêneo, né? Ou seja, trabalhar com stacks. Hoje você tem pilhas diferentes de implementações do protocolo do OpenCUA. Você tem essa implementação em Java, em C, você tem C Sharp, tem Python, tem Node, tem uma profusão de implementações, né? Então, eu queria trabalhar também de maneira heterogênea, até mesmo para testar o grau de interoperabilidade e de estabilidade desses stacks ali, né? Claro que eu não explorei, não fui a fundo, mas eu fiz funcionar o básico entre stacks de implementações diferentes, né? De empresas diferentes e linguagens diferentes. A proposta, se vocês recordam, a proposta inicial era essa daqui. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse. Conseguem ver? Sim, Pedro. Então, a proposta era que eu tivesse um cliente aqui, um cliente A, cliente B, o cliente A trabalhando num modo, o cliente B trabalhando em outro. O cliente A e o B, eles podem ser perfeitamente, pode ser feito um deploy deles em máquinas separadas, tá? Para simular esses ambientes virtualizados, eu estou usando containers, né? Containers Docker, onde eles sobem, eles inicializam na minha estação de trabalho, de maneira totalmente isolada. Então, são ambientes, são sandbox, ali, são ambientes que estão separados no meu sistema operacional. Então, eu tenho uma máquina, pode se considerar isolada, que é um cliente, rodando na minha estação de trabalho, o cliente B também rodando com Docker na minha estação de trabalho, e o servidor rodando num hardware separado. Para a questão de exibir o dado de maneira melhor, exibir os dados que estavam sendo coletados aqui pelos clientes, então eu preferi alterar essa arquitetura e adicionar um elemento no meio, né, que eu não tinha,
que é uma interface homem-máquina, que é uma tela que consulta os clientes, então, consulta o cliente A, consulta o cliente B e exibe, vocês já vão ver de que forma que isso acontece, e exibe o resultado dos dados que foram lidos do servidor. Então, isso daqui eu também subi numa interface, num container Docker, então os 3 estão em sandboxes isolados aqui, usando virtualização mais leve, né, com Docker. Esses 3 aqui, então, rodam na minha estação, mas como estão em Docker, poderiam rodar realmente de maneira distribuída, sem problema nenhum, tá? A única coisa, a restrição seria que eles tivessem conectividade de rede entre eles, né? E eu tenho isso comunicando com o meu Raspberry. E o Raspberry lendo informações de um sensor externo. O equipamento que eu escolhi foi o equipamento foi o USB-C, o Single Board Computer mais simples que eu achei, tá? Que é um Raspberry Pi Zero. A única diferença é que ele possui interface wireless. Então, desculpe, ele possui Bluetooth e possui Wi-Fi. Aí eu conectei ele no Wi-Fi da minha estrutura aqui. Mas ele é uma máquina bastante simples, porém, eu observei que dá conta do servidor aqui com a mão nas costas, tá? Bem tranquilo. Aí eu tenho como fonte de dados reais para o meu laboratório, tenho esse sensor, que é o DHT11. O DHT11, para meu laboratório, serviu, no entanto, para aplicações mais profissionais, eu utilizaria um termopar, um outro tipo de sensor, obviamente, mas existem outros sensores da mesma linha, como o DHT22, que possuem uma precisão um pouco melhor, ou seja, eu consigo tratar com décimos de grau centígrado nele, né? No caso de temperatura. Então isso traria um pouco mais de riqueza para minha aplicação. Esse sensor DHT11, ele trabalha com 1 grau de precisão. Então eu só consigo observar variação no dado quando o dado flutua entre um grau e outro, né? Entre um step e outro de grau centígrado. Mas para o meu laboratório serviu perfeitamente, né? Então, esse é o meu setup de hardware. Tá? Isso é exatamente o que está em cima da minha mesa aqui. O sensor aqui, eu coloquei um cordão um pouquinho mais longo. Eu deixei ele aproximadamente com 1 metro de comprimento. Para quê? Isso é por uma razão bem trivial, que é a seguinte: eu abro a janela e coloco o sensor do lado de fora e eu obtenho variação de temperatura e umidade instantânea. Tá? Então, quando eu quero simular alguma transição, quero ver se o PubSub está funcionando, coloco ele na janela, coloco na minha mesa, então eu tenho as transições ali de umidade e temperatura ocorrendo de maneira mais abrupta, né? Mas é só isso. Essa máquina aqui, então, esse Raspberry está conectado na minha rede Wi-Fi, né? Eu fixei um IP para ele, para poder trabalhar com ele de forma mais tranquila, né? Não precisar, cada vez que eu dou start nele, eu preciso descobrir qual é o IP. Então, software. Eu tenho basicamente 4 blocos de software, né? Eu descrevi isso no meu report, coloquei no meu report. Então, eu tenho o servidor, cliente A, cliente B, e tenho o software do HMI, da interface homem-máquina. Esse daqui, não sei se está legível o software, o código, vocês conseguem ver? Está legível? Tá legível, sim. Esse é todo o código do servidor, tá? Obviamente tem uma lib aí, né? Tem uma lib que está abstraída, que está encapsulada, que é duas, basicamente. Uma lib que faz a comunicação de dados com o sensor, que é a DHT aqui, a da Fruit DHT. E eu tenho essa Async.io, que é exatamente a lib da implementação assíncrona do OPC UA. Tá? Então, o que eu tenho? Basicamente, eu estou fazendo a configuração básica do servidor, estou lendo, duas informações aqui, que é a temperatura e a umidade, que vem do meu sensor, e estou escrevendo elas em variáveis que ficam disponíveis para o meu endpoint. Então, eu leio essas variáveis, né? Na verdade, eu estou lendo elas a cada 2 segundos agora, né, o meu timeout.
Então, a cada 2 segundos eu vou lá e consulto o GPIO para ver qual é a informação que eu tenho, faço um update da temperatura e umidade e disponibilizo para o server. Então, fica preso aqui nesse contexto. O segundo módulo de software que eu tenho é o cliente A. Esse também é todo o código do cliente A. Né? O cliente A, o que ele faz? Ele tem duas interfaces. Tem uma interface para dentro, onde ela se comunica com o servidor, né? Ela se comunica com esse cara aqui, com o server, tá? Apontando para o IP dele. E ela faz o quê? Ela cria uma sessão e ela espera, na outra interface dela, que é uma interface REST, alguém consultar, através do endpoint aqui que eu tenho 2 endpoints, um barra temperatura e um barra umidade. Então, se alguém, né, um cliente, no meu caso, o HMI, consulta nesse cliente aqui qual é a temperatura, ele bate nessa interface REST e, na verdade, ele vai, através do OPC UA, através do protocolo OPC UA, comunica com o servidor e consulta essa variável. Né? E faz a mesma coisa com a umidade. Então, um cliente vem aqui no REST, né? Ele faz a comunicação, chama, vê qual é o último dado atualizado lá do server e disponibiliza para quem consultou. Aí eu tenho o cliente B, está um pouco menor para poder caber todo o código também. Todo o código está aqui. Então, esse código do cliente B, que é o terceiro módulo de software, né? Primeiro o server, depois o cliente A, que consulta sob demanda. O cliente B, que faz uma assinatura, né? Ele faz um subscription aqui de 2 dados, exatamente. O dado da temperatura e o dado da umidade, né? Em caso de algum change, ele reflete e traz para dentro do escopo desse sistema, do software. Então eu não preciso comandar ele para ir buscar o servidor. Em caso de qualquer mudança do dado lá, acontece uma comunicação via o protocolo PCOA, em que o server traz para o cliente a nova atualização desse dado e esse dado fica dentro de uma variável. Por outro lado, eu também tenho uma interface REST aqui, que está disponibilizada por esse endpoint /sensor, onde o HMI, no caso, ou qualquer outro cliente REST, poderia acessar, né, esse web server e trazer quais são os dados atuais do sensor. Né? Ele traz não só os dados de valor, tá? Ele traz os dados também de qual foi o último momento que foi lido, né, que é o timestamp do dado. Aí o quarto bloco de software eu não coloquei aqui, que é exatamente o HMI, porque ele é um pouco mais extenso, mas ele está disponível. Eu coloquei as referências dele no report, e ele está disponível via GitHub também, vocês podem encontrar ele nas referências aqui. Ele é um pouco mais prolixo, porque ele contém uma paginazinha HTML, contém um JavaScript, contém uma folha de estilo, lá um CSS, para deixar um pouquinho mais bonitinho. Mas basicamente o HMI implementa 3 clientes, né? 3 clientes REST. Um para buscar o dado instantâneo do temperatura, um do dado instantâneo da umidade, e outro para buscar qual é o último valor medido de temperatura e umidade que foi atualizado pelo processo de PubSub. Então eu não coloquei o código-fonte aqui. A carinha dele é esse daqui, a carinha do HMI é esse daqui. Se houver tempo eu posso mostrar isso na prática. Eu vou dar uma corrida aqui para mostrar. Então, para a gente tratar um pouco mais da questão de protocolo, tudo que acontece aqui de interação entre servidor e servidor, ou entre cliente e servidor, seja em qualquer modo, seja no modo onde ele faz solicitação por demanda, ou no modo onde ele trabalha com assinatura, ele precisa criar uma sessão. O cliente precisa criar uma sessão com o servidor. Tá? Então, ele vai seguir esses passos, né, que é basicamente o cliente manda uma mensagem de hello, recebe um ACK, né, um reconhecimento. Aí o cliente solicita uma abertura de canal seguro, né, aí o server responde e diz, ó, tá aberto, o canal seguro é esse, pode usar. Só como curiosidade, para fins para eu poder observar o protocolo rodando ali, lá no fio, né, lá no bit, eu desliguei criptografia, eu não estou usando certificado nem criptografia, então eu estou abrindo o canal seguro, mas ele vai ver lá na lista, o servidor vai ver na lista dele quais são
potenciais de canal seguro que ele tem, ele vai dizer a segurança 0, ok, continua sem segurança. Aí eu consigo sniffar a rede e observar os protocolos, né? Em seguida, para criar uma sessão, eu tenho uma solicitação que me liste quais são os endpoints, né? O cliente pergunta quais endpoints você tem, né? Aí ele vai listar todos os endpoints que ele tem lá como serviço. O servidor responde. Aí, na sequência, de fato, tem a criação da sessão, né? E a ativação da sessão. Nesse momento, eu vou ter um objeto lá no cliente, que é a sessão, e dentro dessa sessão é que eu vou fazer as meus requests, minhas solicitações, minhas assinaturas, tá? Para cada movimento aqui de comunicação entre cliente e servidor, eu fiz um sniff com Wireshark, onde a gente consegue ver exatamente essa comunicação. Então eu tenho mensagem de hello, aqui o IP 192.168.09 é a minha estação, o IP 192.168.0.100 é o IP que eu deixei fixo para o Raspberry. Então eu tenho hello, aí eu tenho a mensagem de ACK do servidor, dizendo que reconheceu, tenho a solicitação de canal seguro, tenho a resposta do canal seguro, ok, né? Inclusive o certificado está missing, tá? Não tem criptografia habilitada. Eu tenho a solicitação das listas dos endpoints, aí ele me retorna uma lista dizendo quais endpoints que ele tem esse daqui, na porta 4040/PCUA. Poderiam ter outros, inclusive em outros hosts, né? Ele poderia listar endpoints que estão em outros hosts. Aí tem uma solicitação de criação de sessão, um reconhecimento, ativação da sessão e o reconhecimento do servidor. A partir daí eu consigo fazer interação, né? A partir do momento que eu tenho um objeto no cliente, que é uma sessão válida, aberta com o cliente, com o server, eu consigo trabalhar. A forma mais básica de trabalhar com essa sessão é como o meu cliente A faz, né? Ele faz uma requisição de leitura, faz um read request, e o servidor dá um read response para ele. Então, o que acontece, só para voltar aqui um pouquinho, como é que isso vai se materializar? Aqui, ó, no HMI eu tenho um botão, ó, Query Temperature. Então, exatamente onde eu vou solicitar para o cliente ir lá no server e me trazer temperatura. E tem outro Query Humidity aqui, que vai me trazer a umidade. Então, quando eu pressiono aqueles botões ali, um segundo, então eu tenho, por exemplo, o request da temperatura, né? O cliente, o 09, comunicando com o 0100, vai solicitar qual objeto? Se vocês conseguem ver, não sei se está muito pequeno aqui, ó, conseguem ver aqui, ó, Namespace Index. Sim. É possível? Namespace Index 2, Identifier Numeric 2. Esse daqui é o endereço da minha variável temperatura, tá? Lá no servidor. E aí eu tenho a resposta. Então ele me diz, ó, a resposta desse cara, ó, um double e o conteúdo dele 24. Tá? Então, nesse momento estava com 24 graus centígrados. Aí eu tenho outra solicitação aqui. Então, para o Namespace Index 2, Identifier Numeric 3, é a variável de umidade, tá? E eu tenho a resposta aqui, ó, double 94. Tá? Então o cliente conseguiu obter essas informações, passou para frente, lá para o REST, né? No caso do PubSub, eu tenho o caminho é um pouquinho mais complexo, só porque eu não demando direto qual é o valor de uma variável. Eu faço uma requisição para criar uma assinatura, o servidor diz para mim, ó, ok, assinatura criada, e aí eu jogo nessa assinatura itens a serem monitorados. Eu dou um create monitor items e digo assim, ó, crio esse item monitorado e mando para ele e crio outro. Aí, a partir daquele momento, se eu consultar, né, se eu jogar um pacote de publish request do cliente para o server, ele vai enfileirar, vai colocar numa fila, e no momento em que eu tiver uma mudança, que tiver um change de valor dos caras daquela assinatura, ele vai me devolver um publish response. Tá? Então, o setup é feito só uma vez, só no momento em que eu digo para o sistema quais são as variáveis que eu quero consultar, e o query é feito a cada momento, né? Cada momento que eu recebo um response, eu jogo, vai um request de novo, e isso fica continuamente trafegando no sistema, enquanto tiver mudança, isso vai acontecer. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, exatamente essa sequência, ó. Create subscription request, response,
né? E aí eu já tenho uma assinatura criada, e agora eu vou, você observem o seguinte, quando eu criei uma assinatura, eu recebi, ó, Subscription ID 79, recebi esse ID lá do servidor. Ele disse, ó, teu serviço de assinatura está criado, o Subscription ID dele é o 79. Aí o que eu fiz na sequência? O cliente enviou, né, para o servidor uma instrução para criar itens a serem monitorados. E associando isso ao Subscription ID 79, que é aquela assinatura que eu criei previamente. E eu disse para ele, ó, assina para mim, né, monitora para mim, desculpe, esses caras aqui, ó, namespace index 2, identifier numeric 2. E fiz a mesma coisa, né, e recebi o response, e fiz a mesma coisa com o umidade. Então mandei para o mesmo Subscription ID 79, o namespace index 2, identifier numeric 3. Então a partir de agora, eu vou conseguir receber updates, né, o protocolo me permite receber updates de alterações desses valores aí. Então eu tenho aqui, ó, um publish request, é o cliente falando, né, cliente da minha máquina falando com o Raspberry, né, ele enfileira, né, e ele me devolve o que, ó, o array de itens monitorados. Então eu tenho o item aqui, um está retornando o valor 25, o outro está me retornando o valor 91. E aí eu tenho esse comportamento do PubSub. Então, nenhum grande problema foi observado, apesar do fato de estar trabalhando com stacks diferentes e uma pilha de linguagens e versões diferentes que poderiam eventualmente apresentar algum tipo de incompatibilidade, né? Eu tive que fazer um ajuste no tempo do Keep Alive, que é um pacote que é enviado do servidor para o cliente para manter aquela sessão aberta, né? Porque eu observei que se eu deixasse muito tempo, nem muito tempo na verdade, se eu deixasse 10 minutos, 15 minutos a sessão aberta, ele caía a sessão. Então eu tive que modificar no código o tempo do Keep Alive. Basicamente foi o único problema que eu encontrei ao fazer essa comunicação entre o stack do Node, JS, né? Porque eu estou usando um stack escrito em JavaScript nos clientes, e eu estou usando uma stack escrita em Python lá no Raspberry. Então foi um dos riscos que eu tive, né, que eu assinalei no começo. Poderia ter falta de compatibilidade, né, algum eventual problema entre esses dois stacks, né? Então nenhum dos riscos ocorreu, na verdade, tá? Não tive falta de compatibilidade, mas mais uma vez ressaltando que para esse uso básico que eu fiz, que é consultar uma variável e fazer um PubSub para variáveis, para esse comportamento básico, não tive problemas de compatibilidade, né? Obviamente, se eu for explorar outros detalhes aí mais complexos, pode ser que eu venha encontrar algum tipo de problema. Não tive problema de hardware, de malfunction, nada, nem baixa performance, tá? Coloquei aqui as referências, né? O meu código, o código está no repositório, o código dos clientes que estão em Docker estão no endereço, né? O cliente A, o B e o HMI, e o server está em outro endereço, os dois estão no meu repositório público, né? Eu coloquei as referências também aqui do stack do Node, se alguém quiser trabalhar com ele, achei bastante fácil de trabalhar. Obviamente, se vai desenvolver alguma coisa em nível profissional, tem que dar uma pesquisada, né? O stack que é desenvolvido em Python, né? Esse stack aqui ele possui um driver em C e uma casca em Python que trabalha com essas libs, tá? A documentação aqui do sensor de temperatura e a documentação aqui dos modelos que você tem do Raspberry. Dúvidas, observações? Alguém quer que eu volte em algum slide? Aí eu posso fazer a demonstração prática lá, se permitir. Estamos curiosos pela demonstração. Pode ser? Mesmo comentário que eu fiz pro Cristiano, vocês estão numa tecnologia com grande valor de mercado, sabe? O PCUA é um sonho ainda da maior parte das empresas para a indústria 4.0. Então, da maneira como vocês falam, parece tudo tão simples. Eu fico muito feliz de ver vocês usando sensores, usando microcontroladores. Há 10 anos atrás eu precisava de uma disciplina prévia para os alunos conseguirem quebrar o gelo, acostumados só com software. Mas além disso, vocês dominam
a documentação, as bibliotecas, pô, é só usar. São experimentais, são provas de conceito que são feitas públicas. O Pedro não está usando um produto da ABB ou da Siemens, então muito legal, Pedro. Nós vamos ver o demo. Perfeito. Vamos lá. Então, eu vou logar lá no Raspberry, tá? E vou subir o servidor nele. Né? Vou subir o server nele. Opa. Dá para ver minha tela? Tá visível? Eu não sei se o texto está muito pequeno. Tá dando para ver. Tá, não sabe? Aumentar um pouquinho. Ah, tá bom. Então. Com Ctrl mais. Funciona? Ctrl... Não. Não é Ctrl mais? Não. Eu acho que se tu clicar segurar o Ctrl e naquela roda do mouse no meio, eu acho que ele aumenta. Tô fazendo, não vai. Não tá configurado, então. Não deve estar configurado. Mas eu acho... Então coloca o óculos. Preferências. Não sempre tá. Tô vendo. Tinha uma lupa tanto ali não. Vai lá onde que tu tinha aberto isso aí. Ali. Aqui? Tem maisinho ali na lupa, não aumenta? Aumenta. Ótimo. Muito obrigado. Aumenta. Melhorou agora? Agora tá bom, obrigado. Perfeito, muito obrigado. Obrigado a você. Então, vou subir o servidor aqui. Alguns detalhes dessa implementação. Então, não estou usando certificado, nem criptografia na comunicação. Até tem um serviço ali que me gera um certificado autoassinado e sobe um TLS, mas eu ia ter dificuldade para no Wireshark poder ver os pacotes, tá? E era uma coisa que me faltava, era poder ver essa comunicação dos protocolos. Então eu deixei sem criptografia na comunicação. Outra coisa que eu estou usando o protocolo binário, tá, do OPC UA. Eu tinha a possibilidade de usar XML, né, mas não sei se eu queria ir por esse lado aí. Eu preferia analisar o protocolo olhando a parte binária, né. O Wireshark tem um módulozinho ali para leitura do OPC, então não precisei entrar no XML. Eu subi o servidor e eu já tenho as minhas temperatura e umidade. Eu estou dando um console log aqui no Python. Então, a cada 2 segundos eu rodo, interrogo o sensor, né? E disponibilizo. Agora eu vou subir, tá? Vou deixar rodando aqui. Agora eu vou subir na minha máquina. A mesma coisa aqui. Vou dar mais um. Na minha máquina, os Docker, né? Os containers que sobem as minhas aplicações. Então, eu tenho um Docker Composer aqui que sobe o HMI, né? O cliente A e o cliente B. Então, são máquinas separadas, estanques, são containers que eu poderia até usar de maneira distribuída, né? E outra coisa, o fato de usar container Docker me permite eu ter um isolamento total das aplicações e das bibliotecas, dos sistemas operacionais, em relação ao meu host. Eu não preciso ficar entupindo minha máquina, minha estação aqui, instalando lib, instalando driver, configurando... Não, porque... me importa configurar aquele container, e lá no container eu trato ele como uma máquina separada, uma máquina estanque, né? Então, eu vou subir esse compose aqui, né? Então, eu já tenho essas máquinas aqui, tenho 3 máquinas rodando, cada uma com um sistema operacional isolado, né? Eu estou usando um Alpine, né? Eu usei primeiro o Ubuntu, depois usei um Alpine, que gera imagens menores aqui. Então eu tenho 3 máquinas separadas, uma é o cliente A, outra é o cliente B, e outra é o HMI que está comunicando com os outros. Esse HMI, então ele subiu para mim, está subindo aqui, subiu na porta 80. Tá? Eu vou acessar esse cara aqui, na porta 80. E eu tenho esse cara. Estão conseguindo ver a tela do HMI? Sim. Não sei como é que está o contraste. Então eu já tenho dados aqui, esses dados aqui de baixo, que estão sendo plotados no gráfico, estão vindo lá do PubSub. Né? Então eu fiz o cliente B,
né? O cliente B subiu, né? Subiu aqui, está rodando nessa máquina aqui, né? Subiu, criou um subscription lá, cadastrou os dois elementos, o de temperatura e umidade no subscription, e eu interrogo, o HMI interroga o cliente B e verifica qual o último dado que ele tem atualizado. Então vou fazer aquela brincadeira que eu falei para vocês, vou abrir a minha janela aqui, ó, e vou jogar o meu sensor lá fora. A vizinhança deve achar que eu sou maluco. Vamos ver que variação que eu tenho ali. Então, caindo a umidade ali, um pouquinho, né? Umidade foi para 81. Não tive muitas mudanças de temperatura aqui. Tive uma queda de temperatura agora, conseguiram observar? Tá? Então, eu tenho um PubSub funcionando e eu tenho o cliente A aqui também, que é aquele cliente A que funciona por demanda. Então, se eu der um query na temperatura, o que vai acontecer aqui? O HMI vai consultar o cliente A, vai bater no endpoint barra temperature, ou slash temperature, e vai trazer a temperatura instantânea, né? Instantânea. Aí não está trabalhando com PubSub, né? E umidade é a mesma coisa. Né? Fez o query, buscou o valor da umidade. Né? Vamos trazer os sensores para dentro, vamos ver se tem alguma mudança aqui. Mas eu já vi que tem mudanças aqui, que já estão aparecendo aqui no PubSub. Ó. Subiu um pouquinho a umidade. Então se eu for dar um query na temperatura de novo, a temperatura continua a mesma. Ó, a umidade já aumentou um pouquinho, de 81 para 84. Então aqui eu tenho um HMI comunicando com os dois clientes comunicando com o servidor e pegando um dado real. Observações, questionamentos. Não sei se eu fui muito superficial,